Na última quarta-feira, nessa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a atual ofensiva israelense contra Gaza não é uma guerra, mas um genocídio, como o Conde acaba de mencionar. Nessa sexta, hoje, Lula disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer acabar com a faixa de Gaza. Como vocês avaliam as posições tomadas pelo presidente Lula até aqui? E vocês acreditam que é hora do presidente aumentar o tom, em termos de retórica, com Israel, tendo em vista que, atualmente, os brasileiros seguem presos em Gaza e que a proposta construtiva do Brasil no Conselho de Segurança foi barrada? Aproveito aqui para fazer um convite também para os nossos espectadores que acompanhem a cobertura que a gente está fazendo no site de Opera Mundi, inclusive com essa notícia que demos na quarta-feira. Agora, quem começa, Vanessa. Ai, Deus. É difícil essa questão também, creio. Se é hora de Lula aumentar o tom. Eu acho, bom, considerando que a gente tem esse papel muito importante, né, essa relevância internacional, inclusive por estarmos presidindo o Conselho de Segurança, creio que sim, creio que é o momento de Lula aumentar, sim, o tom. Eu acho que o governo não errou, pelo menos, não errou, ao se posicionar. Tivemos aquele início quando ele tratou o Hamas como grupo terrorista, etc., que já foi discutido, mas depois teve uma correção de rota. Lula tem sido enfático ao condenar a ação de Israel, tem sido enfático e muito atuante, muito prestativo, inclusive, internacionalmente, ao fazer toda a gestão para tirar os cidadãos da faixa de Gaza, ao tentar trazer essas pessoas, né, levar para os seus respectivos países, a partir da gestão que está sendo feita pelo Brasil. Então, é correta, me parece, a forma como Itamaraty, como o Ministério de Relações Exteriores, está conduzindo isso, mas vejamos, é que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva histórica, né? A gente precisa compreender esse processo e, às vezes, à luz de outros eventos semelhantes ocorridos no passado. Então, eu gostaria que todos fizéssemos o exercício de pensar se, diante do Holocausto judeu, se nós teríamos qualquer mesmo, porém, se a gente faria qualquer concessão à Alemanha nazista. Creio que não. Questiono se, diante do apartheid, diante de toda a ação realizada na África do Sul, se a gente teria qualquer condescendência para com os brancos que estavam ali massacrando a população negra, apartando essa população. Penso que não. Se quando, durante a escravidão, a escravização no Brasil, ali por volta, né, de quando se começam mais intensos os debates pela libertação dos escravos, se nós teríamos qualquer cumplicidade com os senhores de engenho, com os escravocratas, e nós, enquanto esquerda, acredito que também não teríamos. Por isso, é impossível pensar que a gente possa ou deva ter qualquer ato de contemporizar o que Israel está fazendo. E acho que essa deve ser a posição brasileira, por isso, mais ênfase, por isso, mais assertividade, porque isso vai entrar para a história dessa forma, da mesma forma que esses outros episódios que eu comentei, porque é exatamente isso que eles estão fazendo lá. É um genocídio, é um apartheid e é um ato racista. Israel é um Estado racista. São os termos que a gente precisa colocar e são as questões contra as quais nós temos que nos insurgir. Para mim, me parece por aí. Com a palavra, Conde. Vamos lá, se todo mundo aqui tiver um pé no marxismo, né? Eu tenho um pezinho no marxismo.
o Lula está sendo, né, não é uma decisão que vai sair de dentro dele, né? Está vindo de fora para dentro. Ele está sendo empurrado para ter uma decisão para subir esse tom, como de fato ele está subindo. Só que a gente conhece também essas características do Lula de conciliação e de nunca abrir mão de poder negociar, né? Porque a grande qualidade do Lula é ser um negociador. Mas ele já saiu, quer dizer, daquela posição mais dura do Itamaraty, de não taxar o Hamas de terrorista. O Lula já fez isso meio que indiretamente ali, dizendo que as ações terroristas do Hamas, tarará. Eu acho que ele está sendo, ele é muito hábil nesse aspecto da retórica, né? Ele vai graduando. O Gustavo Petro já saiu de cara dizendo, né? Já cortou relações com Israel. Eu acho que o Lula vai chegar num ponto, se esse genocídio continuar escalando, ele vai ter que cortar relações com Israel. Né? Daqui a pouco ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que anular esses acordos que foram costurados aí no governo Bolsonaro. Né? Existe uma ligação do governo Bolsonaro com o governo israelense notável, né? De acordos e de compras, de tecnologias, de espionagem e tudo mais. Tudo isso meio que se mistura no Brasil também para pressionar setores políticos. Então, eu vejo o Lula, assim, primeiro, tendo uma atitude muito correta. Ele é o grande chefe de Estado hoje no mundo, grande líder mundial, que as pessoas ouvem, dão atenção, inclusive os europeus, né? Os americanos talvez façam média, fingem que acreditam no que o Lula diz, mas no fundo fazem a outra política, como eles fizeram naquele acordo lá do Irã, do enriquecimento de urânio, né? Passaram a perna no Lula e no Celso Amorim ali, não deram um acordo para depois fazer mais lá na frente, né? Eles querem ficar com os Estados Unidos querem ficar com a fama de quem foi lá e resolveu o problema. O Brasil chega muito forte. Fato é que o Brasil está muito forte ali. Todo esse processo de conversação na ONU está impressionando os outros países ali. O Brasil tem capacidade de conversar. Né? A diplomacia brasileira é conhecida por isso. Então, o Brasil vai se tornando um ator cada vez mais forte no cenário internacional, vai tendo mais importância, né? O que o Lula diz acaba tendo mais peso. Evidentemente, a gente está num processo que infelizmente, ele vai ser demorado. Então, as respostas não podem ser peremptórias para isso. Né? O Lula vai endurecer o discurso. Eu acho que ele está endurecendo gradativamente. Cada vez ele fala uma coisa que é um pouco mais forte. Né? E eu acho que não vai dar para escapar disso, porque Israel não dá sinais, pistas de que ele vá recuar ou que vá fazer algum tipo de trégua humanitária, como essa última resolução aí, não só recomendatória da ONU, preconizou. Ana Prestes. Eu penso que tem muitas condicionantes, muito contingenciamento para a construção da posição do presidente Lula e até do próprio governo. Primeiro, o Brasil tem uma grande ambição internacional. O Brasil quer ser do Conselho há muito tempo. O Brasil quer ser do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil quer ter uma atuação na reforma do que o presidente Lula chama da sistema de governança global. Se você pega do primeiro ao último discurso do presidente Lula, desde antes de tomar posse, desde lá ainda na COP no Egito, ele batia e bate ainda muito nessa tecla. É preciso, já não estamos mais no contexto da Segunda Guerra Mundial, é preciso reformar a ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Ele fala que a COP, ele falou aquele momento ali no Egito que as COP não pode ser mais um papel, pilhas e pilhas de papel. Ele quer fazer uma COP no Brasil que seja diferente, ou seja, ele quer incidir. E para isso, a grande pressão que o presidente Lula sofre, a construção da posição do Brasil, ela é condicionada, ela é contingenciada a essa ambição do Brasil. Então, ela é compreensível que para a construção de uma resolução viável para ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU, Brasil presidente do Conselho de Segurança, acontece a maior crise do ano e talvez dos últimos anos, que é essa crise com o genocídio da Palestina pelos israelenses, do povo palestino pelos israelenses, e o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Então, tipo assim, o Brasil é o nosso momento de mostrar ao mundo como nós somos hábeis, como nós somos capazes, como nós podemos atuar, como é preciso mesmo reformar esse conselho.
Então, até ali era compreensível, né? Agora, a partir do momento que há aquele veto dos Estados Unidos e que as reuniões da ONU, do Conselho de Segurança e mesmo as reuniões gerais, elas degringolam para outros enfrentamentos, porque ali estão acontecendo outros enfrentamentos, o enfrentamento dos Estados Unidos versus Rússia, agora ultimamente, nas últimas horas e dias, enfrentamento dos Estados Unidos claramente com o Irã. O Brasil, ele deveria, na minha opinião, se posicionar sim de uma forma muito mais dura com relação a Israel. Eu acho que o presidente Lula, quando ele fala a palavra genocídio, apesar de ele não falar quem promove o genocídio e contra quem é o genocídio, ele não fala que é um genocídio do Estado de Israel contra o povo palestino, faltou ali qualificar, mas isso já demonstra também que há talvez o Conde e a Vanessa falaram isso também nesse sentido, que há uma evolução, há uma mudança da posição. Então, assim, eu acho isso, acho que deveria ser bastante mais dura a posição do Brasil.